Fala rei, fala rainha! Espero que vocês estejam bem! Para quem ainda não me conhece, eu sou Everton Campos. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia, gravando mais um vídeo pro nosso canal. Turma, fiquem à vontade. Pega papel, pega caneta, pega pontador, pega borracha e não esqueça da tesoura sem ponta, porque o assunto de hoje ele é assustador. O assunto que vamos falar aqui hoje é sobre o medo. Essa palavra que ela é bem pequena, só que capaz de causar grandes impactos negativos na vida das pessoas. O medo nada mais é do que uma sensação gerada através de situações de perigo ou de algo que ainda não aconteceu. O medo, ele é causador do estresse, da ansiedade, das sensações de fuga ou de luta, dependendo da sua disposição de enfrentar ou não esse medo. Quando alguém tem muito medo de algo, esse medo ele tira a sua paz. Ele não te dá noites tranquilas de sono. Puxa, que silêncio profundo que faz aqui. Faltam só 5 horas para ir pro trabalho. Por quê? Porque você sempre está pensando lá na frente algo que ainda não aconteceu e você fica preocupado com situações que possam te colocar em risco. Eu faço um convite para vocês agora. Dê importância para as coisas que te trarão benefícios. Encare seus medos. Porque se você for fugir dos seus medos, você terá sofrimento. Agora, se você encará-los, você terá liberdade. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. As pessoas precisam saber sobre os medos. Você já se inscreveu no canal? Compartilhou? Deu o seu gostei? Agora faz assim, comenta aí. Você quer encarar seus medos? Então escreve, quero encarar meus medos. Nos ensinamentos deixados por Deus, através da Bíblia Sagrada, a gente encontra escrito assim, ó, Jó, capítulo 3 e versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu. Olha aqui pra mim, você tem medo do quê? Você tem medo de ser mandado embora do seu emprego? Você tem medo de bater o carro? Você tem medo da morte? Você tem medo de não ser aceito? Que nada dê certo? Infelizmente, você vai atrair. Tudo que você tem medo, você atrai. Não sei se você percebeu, mas você acaba ficando escravo de todos os medos que você tem. Acompanhe o raciocínio comigo. Já pensou se um engenheiro civil tivesse medo que o prédio caísse? Se o eletricista tivesse medo de tomar choque? Se o cozinheiro tivesse medo de errar no tempero? Você tem medo de leão? Vai lá na selva e vai encarar o leão frente a frente. Não, pessoal. E eu deixei o melhor exemplo de todos para falar para vocês aqui. O frangote de academia, Davizinho. Ele precisava encarar talvez o medo de muitas pessoas, o gigante. Ele precisava encarar o bodybuilder. O que é, afinal, bodybuilder? Bodybuilder, a palavra propriamente dita, diz que é o construtor do corpo. O maromba Golias. Ele foi lá e surpreendeu todo mundo. Ele não correu. Ele simplesmente enfrentou o medo. E você aí dizendo que tem medo de ser julgado. Tô te julgando. Meu rei, minha rainha, depois de estudar arduamente sobre o medo, eu separei 5 medos para trazer para vocês aqui. Medo da crítica, medo da morte, de perder, medo da pobreza financeira e medo da velhice. Vamos começar com o primeiro medo. Medo da crítica. A pessoa que tem muito medo da crítica é aquela pessoa que acha que
A todo momento ela está sendo julgada por alguém. Não percebe o quanto ela está preocupada com o carro dela agradar as pessoas, com o jeito dela se vestir agradar as pessoas, o jeito dela falar, qual a impressão que ela está causando na outra pessoa. Será que vão julgar ela? Será que ela não vai ser aceita em determinado grupo por conta disso? E aí eu trago para vocês o seguinte: eu não estou falando que você não pode ter um carro bonito, você não pode se arrumar. Claro que não, você tem todo o direito, assim como eu gosto de ser assim. O medo da crítica, ele está relacionado com algo maior, está relacionado com algo exagerado, que a pessoa às vezes ela não percebe que ela está deixando de viver a vida dela para agradar outras pessoas. Simples. Eu tenho um iPhone porque eu gosto. Eu tenho um iPhone porque adoro a tecnologia do iPhone. Eu tenho um iPhone porque atende às minhas demandas. Eu tenho um iPhone porque eu posso ter um iPhone. Diferente do medo da crítica, de você ter um iPhone para pertencer a determinado grupo. Na sua cabeça foi instalado esse drive mental que se você não tiver um iPhone, você não participa daquela rodinha. Por esse momento que a gente passou no mundo sobre a pandemia, aumentaram as reuniões virtuais. E a gente consegue perceber quando o anfitrião, a pessoa que organizou a reunião, ela está falando, pede a colaboração de outras pessoas e nessa hora todo mundo some. Ninguém fala nada. Não me chama, não me chama, não me chama. Por quê? É o medo de aceitação. A pessoa ela tem medo de falar algo e não agradar todo mundo. O segundo medo que eu vou trazer aqui para vocês é o medo da morte. Esse medo da morte, ele foi colocado na cabeça de muita gente quando era pequeno. E você que está assistindo, com certeza já ouviu isso. Existe o céu e existe o inferno. A gente aprendeu desde criança que se a gente tivesse maus comportamentos, Deus não ia se alegrar e nós iríamos direto para o inferno. E muitas pessoas têm esse medo de morrer na incerteza do que vai acontecer depois. Será que existe vida depois da morte? Ninguém nunca passou por essa experiência para contar pra gente. Na prática, a gente consegue ver isso. As pessoas que são religiosas demais, religiosas ao extremo, elas não vão na igreja por amor ou para agradecer por alguma coisa. Elas vão na igreja por medo. Medo de não entrarem no céu? Talvez. Lembre-se, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Medo de perder. Aqui, pessoal, medo de perder, vamos imaginar a situação. A pessoa, ela está no seu caminho, 5 anos do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Ao lado dela, estão passando várias oportunidades, várias pessoas novas, vários caminhos novos, vários ambientes diferentes. Só que a pessoa, por medo de perder o que ela já tem, ela fica cega para as coisas que estão ao seu redor. Essa pessoa, para ela conseguir mudar o jeito de pensar, é um pouquinho mais difícil, porque esse medo de perder, ele realmente te impede de ganhar. Você fica com aquela frase na cabeça. E se eu fizer isso der errado? E se eu fizer isso pegar fogo? Imagina assim, seu superior chegando para você no seu trabalho e falando assim, ó: se você não fizer isso, você corre sérios riscos de ser mandado embora. Com medo de perder o emprego, você vai lá e faz. Você passa por nervoso, passa por estresse, tudo por conta dessa situação. Que se você não fizer, você vai perder. Quem diz que você vai perder? E se você realmente precisasse ser mandado embora para empreender, para abrir seu negócio? Como dizia aquele grande autor Moto Randandandan, quem arrisca não petisca. Vamos agora falar aqui o quarto tipo de medo, o medo da pobreza financeira.
Esse aqui, pessoal, é um pouco mais delicado para eu falar, porque você vai com certeza lembrar de alguém. Tem pessoas que elas valorizam demais o dinheiro. Sabe aquelas pessoas que... Só que ao extremo, muito ao extremo, ela morre de medo de ficar pobre. Que ela tem milhões guardados na conta. Ela tem condições de ter tudo do bom, tudo do melhor. Só que ela se priva disso. Ela é tão pobre, mas tão pobre, que ela só tem dinheiro. É sério, eu não tô falando que você não precisa guardar dinheiro. Eu não tô falando que você tem que gastar demais. Eu tô falando que tem pessoas que têm medo de ficar pobre. Turma, o último medo que eu vou trazer aqui pra vocês é o medo da velhice. Eu vou falar por mim. Eu já tive esse medo há um tempo atrás. Eu era a pessoa que odiava aniversário. Porque toda vez que eu fazia aniversário, eu ficava olhando e falava assim: por que será que o Neymar ganha milhões e ele é mais novo que eu? Eu ficava com esse monte de porquê na cabeça. E eu descobri que era o meu medo de ficar velho. Enfim, era uma vida feita de comparações. A partir do momento que eu me conheci mais, eu consegui identificar, cada um tem o seu momento. A hora que você deixar de se comparar com a vida dos outros, você não vai ter medo da velhice. E aqui vale ressaltar uma lição bem importante que eu aprendi para compartilhar com vocês. O seu maior concorrente não são as pessoas que estão acima de você ou que estão abaixo. O maior concorrente que você tem é você mesmo. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Durante a semana você vai estar consciente de todas as palavras que você falar. E você vai prestar atenção se surgir a palavra medo. Um exemplo. Sem querer você soltou: eu morro de medo de cair de moto. Troque a palavra medo por: eu vou prestar atenção enquanto eu estiver dirigindo. Tome consciência dos seus medos. Se possível, escreva quais são. Encare-os. Não deixa nenhum medo te impedir de tomar decisões. Um abraço, meu rei. Um abraço, minha rainha. E até a próxima!